Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Com esta palavra do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, verso 9, queremos dar as boas-vindas a você à nossa reunião deste domingo do Senhor, Casa de Paz, essa manhã maravilhosa, linda que o Senhor está nos concedendo. Bem-vindos, já se inscreveu? Obrigado, não se inscreveu ainda? Então inscreva-se agora, compartilhe o link para todo mundo. Clique aí no joinha, nas atualizações. Deus abençoe você. Muito obrigado. Parabéns aos aniversariantes da semana. Dia 24 tivemos a Letícia, filha do nosso casal, irmão Josimar, irmã Luciene. Parabéns, Letícia. Feliz aniversário. Dia 29 teremos o nosso Fabinho, filho da missionária Neida. Está checando mais um nível, né, Fabinho? Deus abençoe você. E também, dia 28, a minha sobrinha Laís, lá de Hortolândia, São Paulo, mãe da Estela Cristine, filha da Joquebede, do Livino. Parabéns aí para você, Laís, e para a família toda. Deus abençoe. O assunto da nossa reunião de hoje está no Evangelho de João, capítulo 5. Antes de ler o texto, quero mandar também uma palavra de consolo para o nosso embaixador do Rei, conselheiro de embaixadores, nosso irmão Isaías, que essa semana ele passou, pela tristeza, saudade do seu pai que passou para a eternidade. Então, que Deus console aí seu coração. Irmão Isaías, Deus continue consolando seu coração, em nome de Jesus. A Bíblia já está aberta no Evangelho de João, capítulo 5, começando no verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém, amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: Filhos de Paz procuram pessoas carentes para levar-lhes a paz. Esse texto aqui é clássico para exemplificar isso. O Senhor Jesus procura as pessoas mais carentes. As pessoas que estavam ali, e ninguém fazia nada. Olha que história, 38 anos ninguém ajudou aquele homem. Todos pensavam só em si mesmos. E nós vemos aí como é a vida das pessoas. Ainda hoje é assim, infelizmente, em muitos lugares no mundo. E Jesus diz: "Você quer ser curado?" Claro, era tudo o que ele queria. Ele ficou ali porque ele queria ser curado. Em Lucas 10, 9, o Senhor Jesus dá autoridade para os seus discípulos, os que vão de casa em casa, dizendo: "Paz seja na sua casa." Ele diz assim em Lucas 10, 9: "Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês." Oh, que maravilha, que bênção. Essa história aqui é a história de um testemunho pessoal. Um homem que vivia antes de Jesus, como aconteceu o encontro desse homem com Jesus e o que aconteceu depois que ele se encontrou com Jesus. Um testemunho pessoal pode ser dividido nessas 3 partes. Um homem que perdeu 38 anos da vida dele porque não conhecia Jesus. Quando ele conheceu Jesus,
Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele mudou de assunto. Ele tinha que responder o quê? Eu quero ser curado, claro. Mas ele dá uma desculpa, ele inventa uma história, e era realmente a história dele. A história triste de um homem sem Jesus. Mas Jesus, ele não deixa ninguém sair da presença dele sem a bênção que a pessoa precisa. Mesmo que a pessoa não entenda e procure outros assuntos, Jesus dá um jeito. E Jesus disse: homem, levante-se, pegue a sua maca e ande. Então, vamos estudar o testemunho desse homem. Como era a sua vida antes de se entregar a Jesus? Em primeiro lugar, 38 anos no estado vegetativo, num estado paralítico. Era assim que ele vivia. O verso 5 diz isso. Estava ali um homem há 38 anos. Está bem claro aqui no verso 5 do capítulo 5. Então, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Isso não é pouco tempo, né, querido ouvinte, querida ouvinte? É muito tempo. 38 anos perdidos. Eu conheci um jovem que ele conta no testemunho dele que ele perdeu 29 anos da vida dele. Porque antes dele conhecer Jesus, ele era religioso. A família dele era religiosa, mas ele não conhecia Jesus. Religião não significa que a pessoa conhece Jesus. Ter uma religião não significa que a pessoa tem Jesus. Ele tinha religião, mas não tinha Jesus. A família dele tinha religião, mas isso não ajudava aquele rapaz. Ele estava morrendo. Ele estava nas drogas. Ele estava dominado, totalmente viciado. E ele viveu a vida toda. Ele era aqui do Jacaré. E ele conta o testemunho dele de como ele perdeu 29 anos da vida dele. E ele diz exatamente isso. 29 anos da minha vida eu não vivi. Então o Senhor Jesus encontrou alguém com 38 anos. Eu encontrei um com 29 anos. E ele conta isso. O nome dele é Nassip Gonzaga, como um filho para mim. Ajudei a criar. Porque quando encontrei com ele, apresentei a Jesus, a ele, e dei um Novo Testamento, mais importante é o amor, nas mãos dele, e disse: come esse livro, leia, ou seja, leia dia e noite. Durante 15 dias ele leu aquele livro todo, o Novo Testamento todo. Ele foi para um sítio fora, e ali ele não pensava em outra coisa, só naquela palavra. 15 dias depois ele estava desintoxicado, ele estava liberto, ele estava com a palavra de Deus no coração dele, e ele queria trabalhar, veio a mim e disse: agora eu quero arranjar um emprego. Olha que história maravilhosa. E eu encontrei Jesus. Eu disse: você está pronto? Você não vai cair de novo? Não. E realmente não caiu. Foi trabalhar, namorou uma moça da igreja, porque foi para a igreja. Agora ele foi para a igreja não só por causa de uma religião, mas um compromisso com Jesus. Encontrou uma moça anos depois, casou, tem uma família linda, é um empresário hoje, e ele dá o testemunho dele, já é um obreiro consagrado na igreja. Que história maravilhosa. Como era a vida antes de Jesus? 29 anos perdidos. 38 anos perdidos. Por falta de quem? Por falta de Jesus. Se tivesse encontrado Jesus no primeiro ano, não teria perdido 38, nem 29. Se tivesse encontrado Jesus aos 10 anos, eu encontrei aos 13 anos. Aos 13 anos eu encontrei Jesus. Vou contar para vocês daqui a pouco. Mas, em segundo lugar, como aconteceu o encontro daquele homem com Jesus? O texto diz que, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Isso é João capítulo 5. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Então, olha para onde Jesus vai. Jesus não vai para os palácios, Jesus não vai para as mansões, Jesus não vai para os lugares onde tem pessoas que acham que estão bem.
Jesus vai para o lugar onde tem coxos, mancos, aleijados, cegos, e ali grande número de pessoas doentes e inválidas. E Jesus, então, vê todo aquele povo. Mesmo assim, Jesus aproxima daquele mais carente, daquele que estava lá parado. E Jesus deve ter ficado algum tempo ali vendo o movimento daquele acontecimento, daquela situação. E aí Jesus olha para aquele homem totalmente paralítico. Talvez seja a vida de alguém que você conhece, que está paralisado, que está sem chance nenhuma. Todos têm um pouquinho ainda de chance, mas ele não tem nada. Ninguém ajuda, ninguém faz nada. As pessoas dizem assim, esse aí não tem mais jeito. A própria família diz, não tem mais jeito. Quanta gente a gente conhece assim? Quantas pessoas nós conhecemos que a própria família diz, não tem mais jeito. São esses que Jesus ao encontro. Como é que acontece o encontro, o nosso encontro com Jesus? Exatamente nesse momento. Jesus nos encontra. Não somos nós que encontramos Jesus. É Jesus que nos encontra. E Jesus encontrou aquele homem, foi em direção a ele. E aí conversou com ele. Jesus está vindo ao seu encontro. Talvez seja uma situação que você diga, essa situação não tem jeito. Mas Jesus está chegando agora aí na sua casa. Talvez você não seja um paralítico, talvez você não seja uma pessoa inválida, mas talvez esteja passando por uma situação, humanamente falando, impossível de ser solucionada. Uma causa na justiça, a enfermidade de alguém, às vezes não é a enfermidade sua, mas de alguém que você conhece, alguém da sua família, e você está se entregando os pontos, dizendo, é assim mesmo, todo mundo adoece, todo mundo morre, e vão esperar então a morte. Não, você não precisa esperar. Jesus está chegando para dizer, eu posso curar, eu posso levantar. E se você crer, você então é instrumento de Deus, deve ser instrumento de Deus para a cura dessa pessoa na sua casa, nessa família, para a solução desse problema. É Jesus que procura, é Jesus que encontra. Mas é importante estar sensível a Jesus. É importante dizer, Jesus, que bom que o Senhor chegou, porque agora eu vou ter a vitória. Eu não tive a vitória até agora. Não sei quantos anos, talvez você tenha já alguns anos enfrentando esse problema, essa situação difícil. Lutando contra essa doença ou essa causa, esse problema. Mas chegou a hora da libertação, chegou a hora da vitória. Não duvide. Quando Jesus chega, você sente. Você percebe quando Jesus chega. Não é a chegada de um homem. Ele pode até enviar alguém, mas você vai sentir que não é um homem, não é uma mulher. É o Senhor Jesus que está chegando. É assim que acontece o encontro de alguém com Jesus. Eu tenho aqui o testemunho de Paulo. Paulo dizia assim, sou judeu, em Tarso da Cilícia, mas fui educado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, em todo lugar, em todo o rigor da lei dos nossos pais. Zeloso pelas coisas de Deus. Paulo era religioso. No entanto, ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia o próprio Jesus. Ele tinha cartas, ele tinha autoridade para matar pessoas que seguissem a Jesus. Ele perseguia de morte os crentes, algemando, colocando na prisão homens e mulheres, e com ordem das autoridades para isso. Até o dia em que, a caminho de Damasco, ele recebeu uma luz muito forte vinda do céu, e ele caiu em terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o momento aí do encontro com Jesus. A vida antes era um assassino, um matador. Agora, um perseguidor de crentes. Você conhece alguém que persegue crentes? Mesmo que não mate, mas fala mal, critica e tal. Está cheio de gente ainda hoje assim, né? Mas Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando uma pessoa persegue um crente, não está perseguindo o homem, está perseguindo a Jesus. Quando a pessoa fala mal de um crente, não está falando mal do homem nem da mulher, está falando mal de Jesus. E ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E aí os companheiros dele viram a luz, mas não viram ninguém. E o Senhor Jesus então diz, eu vou fazer de você um vaso
das minhas mãos, para levar o Evangelho àqueles que não têm acesso ao Evangelho. E realmente transformou esse homem no maior missionário do primeiro século. Escreveu 13 cartas da Bíblia, estão aí as cartas de Romanos até Filemon, foi Paulo que escreveu, esse homem aí que foi derrubado pela luz. Era um perseguidor de Jesus antes, mas quando se encontrou com Jesus, passou a ser um amado de Jesus. E ele agora dedicado a uma aliança com Jesus. Que testemunho maravilhoso. É como acontece. E agora, como está a sua vida com Jesus? É o terceiro ponto do testemunho. Então, lendo a Bíblia sem cessar, orando sem cessar, participando dos cultos no templo, nas casas, aproveitando as oportunidades para falar do Senhor Jesus. É verdade. Esse é o testemunho de um irmão da nossa congregação. Eu gosto muito de lembrar o testemunho desse irmão, o irmão Josemar. Ele está fazendo exatamente isso. E ele é criticado. Ele é criticado por muita gente. Pertinho dele, ele é criticado. Pessoas que o conheciam antes e agora estão vendo a transformação e ficam até achando que é demais. Mas não é demais. É porque encontrar com Jesus faz isso. Ele aprendeu a ler na Bíblia, não sabia ler. Ele não diminui o tempo dele de oração, pelo contrário, aumenta a cada dia. Não estou falando isso para a vaidade dele, mas é alguém que você conhece. Eu estou falando agora com o pessoal aí do PGM Frei Orlando. Quem mora ali na ladeira Frei Orlando conhece esse irmão. Ali em Santa Teresa. Está aí pertinho de nós. Então nós temos aqui o exemplo de alguém do primeiro século, mas nós temos aqui o exemplo que está na nossa vizinhança. Ele não perde nenhum trabalho da igreja. Ele está o tempo todo no templo, quando tem culto no templo, e nas casas. Onde tem um culto, ele quer saber onde é a casa, onde está a reunião, porque ele quer ir, ele quer participar. A gente não vê esse irmão em casa parado, hora nenhuma, a não ser na hora de estar com a esposa, com a família. Então, mas na hora do trabalho de Deus, ele está no trabalho de Deus. E é um trabalhador também, como todos nós, todos vocês, para ganhar o seu pão de cada dia. Então, um testemunho pessoal é assim. Você precisa ter esse testemunho. Já tem seu testemunho? Escreva aí nos comentários o seu testemunho pessoal. Eu quero contar para vocês também rapidamente como era a minha vida. Minha vida antes de aceitar Jesus era vazia, não tinha propósito, eu não sabia que rumo tomar. Meus pais diziam, vai para a igreja, e batiam, insistiam, enquanto puderam. Quando não puderam mais, é claro, essa história, minha história é parecida com talvez a sua história, que foi criado no Evangelho, criado numa igreja, os pais insistiam para que ia. Mas aí, um dia eu estava na beira de um rio, quando eu vi meu irmão morrendo afogado. E bebeu muito e foi nadar no rio. Um rio perigosíssimo, caudaloso. E aí gritaram, Paulo está morrendo afogado. Quando eu olhei, ele estava lá se batendo, morrendo mesmo. E ali eu levei aquele choque. Eu olhei, então é assim a vida no mundo. A vida no mundo mata. Ele era uma espécie de modelo para mim. Tudo que ele fazia, eu queria fazer também. O modo como ele falava, eu queria falar também. Ele já morava em São Paulo, já trabalhava numa das maiores empresas de engenharia de São Paulo. Lembro até hoje o nome da empresa, a Constran, uma das maiores construtoras no Brasil na época, era a maior construtora do Brasil, no Brasil, e ele era um dos principais funcionários daquela empresa, dava aulas, dava cursos, e estava ali agora morrendo afogado, bêbado. Eu pensei naquela hora, minha mãe me chama para lá, lá eu vejo que está tudo bem, tudo em paz, aqui o negócio é guerra. Estou fora, falei assim, estava com 13 anos de idade. E falei com meu irmão assim, tchau. Eu não sabia nadar, falei, vou morrer. Se eu for pular, claro, eu amava meu irmão. Né? Posso dizer isso porque ele agora já não está mais entre nós, infelizmente. Naquele momento ele foi socorrido, alguém foi lá, tirou, ficou muito mal. Mas eu dei tchau para ele e falei, olha,
nunca mais te acompanho para nada das coisas que você segue. E aí, isso era meio de semana, ou era um sábado, e no domingo eu já fui para a casa do Senhor, peguei a Bíblia, já comecei a ler a Bíblia. Antes de batizar, li a Bíblia toda 2 vezes, que fala, se ler 4 páginas da Bíblia todo dia, lê a Bíblia toda durante um ano. Falei, vou ler 4 páginas. Não entendi esse negócio de capítulo. E aí fui ler a palavra de Deus. 2 anos depois, falei, estou convicto agora. E lendo, não somente lendo, mas escrevendo, copiando, fazendo perguntas. E aí pedi ao meu pastor para celebrar o meu batismo. Ele fez os estudos e, pela graça do Senhor, o Senhor tem me sustentado para a honra e para a glória e pela misericórdia do Senhor até aqui. Então, isso foi em fevereiro de 1976. Olha quanto tempo tem. E o meu irmão, vocês querem saber? História triste, final triste. A minha mãezinha, ela toma remédios de nervos bem fortes até hoje, porque ela perdeu esse filho. Era o filho primogênito dela, era o meu irmão. Então, quem não conhece a minha história está conhecendo como era a minha vida e como é a minha família. Minha mãe não teve, se é que há um privilégio de uma mãe sepultar um filho, que não é um privilégio, mas ela não pôde nem sepultar o filho, porque ele desapareceu, sumiu, não tem notícias dele. Há mais de 30, 40 anos não se tem notícia dele. A última vez que ele ligou, depois não ligou mais, e naquela época não tinha celular, não tinha ninguém mais deu notícias dele. Não se sabe o que aconteceu com aquele rapaz, com o Paulo. Então, essa é a vida no mundo, esse é um exemplo de como é a vida no mundo e como encontramos com Jesus e como isso muda. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com igreja, tem a ver com Jesus. Então eu convido você para se encontrar com Jesus. Jesus vai encontrar você. Você pergunta, como é que eu vou encontrar Jesus? Ele vai encontrar você. Se você estiver disposta a conversar com Jesus, ele vai te encontrar. E ele vai conversar com você. Ainda hoje, na hora dele. Só preste atenção. Não deixe Jesus passar. Esse homem aqui quase que perdeu, porque Jesus perguntou, você quer ser curado? O homem disse, não sei, talvez, ninguém me coloca na água. Ué, quando você pergunta assim, você quer ser curado, você tem que responder como? Sim ou não. Não é contar a história. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser salvo? Responda, sim ou não. Não tem meio termo. Então, quando Jesus chegar e perguntar para você, se você quer ser curado, se você quer ser curada, liberta, salva, diga, sim, eu quero. É Jesus chegando. E ele vai fazer o trabalho na sua vida, como fez na minha vida, e na vida do irmão Josemar, que eu citei aqui também o testemunho dele, com a licença dele, e outros também que eu já citei, do irmão Luiz, em outros vídeos, e eu vou citar o testemunho dos nossos irmãos que estão caminhando com a gente. Eu quero orar com você nesse momento, mas antes peço que você pare tudo o que está fazendo. Esse momento da oração é um momento que pode ser um divisor de águas na sua vida. Quando oramos, nós conversamos com Deus, e Deus vem, Ele é quem faz a mudança. É um divisor de águas porque Ele promove mudança, como da água para o vinho. Ele transformou água em vinho, só Ele faz isso. Então, esse momento da oração, se você ficar distraída para lá e para cá, você não vai conseguir ter essa concentração com o Senhor. Então eu convido você para que faça isso. Pare um pouco, só alguns segundos. Também dá tempo de mandar o link dessa reunião para alguém. Mande agora e diga, vai ter uma oração de Deus aqui, busque a Deus, converse com a pessoa sobre isso também. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Criador da Bíblia Sagrada. E aqui na Bíblia nós estamos aprendendo que antes do encontro com Jesus, a vida, 38 anos, 29 anos, ou não importa o tempo, é uma vida paralisada. Mas quando encontramos com Jesus, a vida muda. E nós queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Queremos nos encontrar com Jesus. Jesus, vem ao meu encontro. O Senhor já veio, mas eu quero encontrar sempre com o Senhor.
Senhor Jesus, vem ao encontro do meu irmão, da minha irmã agora que está participando dessa reunião e que está paralisado, paralisada por alguma situação física, mental, emocional, financeira, relacionamento, espiritual, seja qual for a situação. Jesus Todo-Poderoso, Filho amado do Deus vivo, vem ao encontro dessa pessoa e conversa com essa pessoa, e que essa pessoa esteja sensível a dizer sim para o Senhor, porque é assim que o Senhor vai mudar a história da vida dessa pessoa. E a vida dessa pessoa, desse encontro para frente, vai ser uma vida totalmente abençoada, melhor, transformada para o bem, para a paz, para a esperança. Aquilo que ninguém acreditava, nós vamos ver o Senhor realizando na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. Às vezes a própria pessoa não acredita que pode mudar. E aí essa pessoa vai ver, vai se ver mudando, vai ver Jesus transformando a vida e a casa e a família. Eu peço ainda, portanto, os enfermos que estão nos hospitais, em casa, nos CTIs, manda cura, Senhor. Eu creio no seu poder curador e por isso eu oro pelos enfermos para que sejam curados, para que voltem para testemunhar. Peço ainda a porta de emprego para os desempregados, coloque essa pessoa que está esperando o emprego dele ou dela na frente da empresa onde ele vai trabalhar e que ele seja perspicaz, seja ousado, ousada, entenda que é o Senhor que está colocando ali e realmente tome posse desse momento especial do Senhor também nessa vida. Peço pelo empresário, o comerciante que está passando dificuldade na empresa, abre a porta, Senhor, mostra onde é a porta, para que esse empresário tenha a solução para os seus negócios, uma reviravolta positiva na sua empresa e no seu comércio. Para abençoar os colaboradores, peço um avivamento para a nossa igreja, que traga conversões de almas às dezenas, centenas, casas abertas para as casas de paz, mais líderes trabalhando, indo de casa em casa, levando a paz do Senhor Jesus nas casas. Manda obreiros para a tua seara, Pai. Eu peço aqui pela Rua do Senado, as ruas do entorno, o centro da cidade, o bairro de Fátima, Santa Teresa, vai entrando, Senhor, desbravando, Espírito Santo, paira sobre esse lugar. Convence, converte, é a nossa oração, Pai. Pedimos pela guerra na Ucrânia, pela guerra no mundo, as guerras no mundo, pedimos por Petrópolis, pelas famílias que estão lá, sofrendo, desabrigadas ainda. Pai, tem misericórdia daqueles que estão passando, sofrendo flagelos na guerra ou nas catástrofes, nas situações de perdas terríveis. Vai lá, visita, Pai, os enlutados, consola, conforta os corações, o coração do meu irmão Isaías, e cura os enfermos, Pai. Liberta os encarcerados. Peço a sua bênção e agradeço. Orando a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa reunião Casa de Paz nessa manhã, mas não fique triste, agora às 10 horas começa o culto da nossa igreja mantenedora, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial, coloque aí no YouTube, PIBRJ, culto ao vivo, domingo, a data de hoje, o horário 10 horas, você vai continuar recebendo o banquete espiritual, participando de banquete espiritual nessa manhã. E clique aí nas atualizações, que às 18 horas você vai ser avisado do nosso segundo vídeo de hoje. Todo domingo, você sabe, tem 2 vídeos, alimento para a sua casa, porque não é meu, não é palavra do homem, não é palavra minha, é a palavra do Senhor. E é essa palavra que eu quero abençoar você nesse momento. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus sentimentos e pensamentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.